Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Começa em Brasília o Fórum Mundial da Água, que reúne chefes de Estado de 11 países para discutir o uso de recursos hídricos no planeta. O presidente Michel Temer afirma que assegurar o acesso à água é assegurar dignidade e que isso é necessário também para o crescimento sustentável. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Começou hoje, portanto, aqui em Brasília, o Fórum Mundial da Água. É o principal evento que discute o uso de recursos hídricos no planeta. São vários chefes de Estado participando deste encontro, 11 chefes de Estado até o momento, e participando da abertura hoje de um evento que ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul, portanto, a primeira vez também no Brasil. Várias autoridades se pronunciaram hoje, entre elas o presidente da República, Michel Temer, que falou sobre a necessidade da água para garantir o desenvolvimento sustentável e disse também que o Brasil não aceita crescimento a qualquer custo. Mas você vai conferir os detalhes de todo esse discurso agora com Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Michel Temer disse hoje, durante a abertura do 8º Fórum Mundial da Água, que o crescimento sustentável está intimamente ligado ao acesso à água. Ele reafirmou o compromisso histórico do Brasil com essa questão e disse que os países devem ter ações integradas com foco na sustentabilidade hídrica. Temer também afirmou que não admite o crescimento do país a qualquer custo, comprometendo o meio ambiente. O acesso à água e ao saneamento básico está intimamente ligado à nossa capacidade de crescer de forma sustentável. Já não pode haver dúvida. Em nome do acesso à água e ao saneamento, em nome do futuro da humanidade, é nossa obrigação compartilhada buscar o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes, na vertente econômica, na social e, naturalmente, clarissimamente, na ambiental. Deixamos para trás uma das piores recessões de nossa história, mas, em momento algum, admitimos a hipótese de um crescimento a qualquer custo. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. O presidente afirmou que o compromisso brasileiro com a questão ambiental foi reforçado a partir da Conferência Rio92, quando conceitos foram definidos, e depois na Rio+20. Para ele, é preciso ter diagnósticos precisos e ações coordenadas para melhor desenvolver essas políticas. Em relação ao saneamento básico, o presidente indicou que o governo prepara um marco regulatório para buscar novos investimentos. E isso deve ser ratificado por meio de um projeto de lei editado pelo governo, trazendo o marco regulatório do saneamento com o objetivo claro da busca da universalização do saneamento básico. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, destacou a importância de compartilhar água, experiências, ideias entre os países em busca do desenvolvimento sustentável. Ele afirmou que não se pode acomodar enquanto houver pessoas sem água potável para suas necessidades básicas. Hollenberg citou ainda o caso da capital federal, que passa por uma crise hídrica. De acordo com o governador, a cidade teve de se adaptar a essa realidade e economizar água em mais de um ano de racionamento. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, em relação ainda aos eventos hoje referentes à abertura desse Fórum Mundial da Água, teve um almoço no Itamaraty com os chefes de Estado e neste almoço o presidente Temer, como tradicionalmente ocorre quando se recebe uma autoridade estrangeira, fez ali o brinde, aos presentes. Ao fazer esse brinde, ele ressaltou justamente a preocupação dele em relação à contaminação da água. Disse que ficava impressionado sobre como a poluição da água potável destrói a vida de milhares de crianças e
disse que esse é um drama que tem que ser levado em conta. Ele também ressaltou que a presença dessas autoridades engrandecem o país e que isso vai ter repercussão mundial. Ele agradeceu as presenças, as falas de todos e disse ainda que todos estão irmanados na tese de recuperação da água e do impedimento da poluição em relação aos recursos hídricos. E ainda em relação à abertura deste fórum, hoje quem participou também foi o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga. No discurso, neste evento, ele fez questão de ressaltar a necessidade de integração, compartilhamento das bacias hidrográficas. Defendeu também o investimento massivo entre os países para poder garantir aí a segurança dos recursos hídricos. Benedito Braga disse que a questão do compartilhamento aí das bacias hidrográficas não pode significar um fardo para as gestões, mas sim tem que ser entendido e o fórum tem que comprovar isso, tem isso como uma das missões, tem que comprovar que isso é bom inclusive para a governabilidade. Em relação aos recursos que precisam ser investidos, ele fez ali uma análise de que são necessários investimentos de 650 bilhões de dólares ao ano até o ano de 2030 para poder garantir de fato esta segurança em relação aos recursos hídricos no mundo inteiro. A gente segue falando deste assunto, mas agora a gente vai lá para o local onde acontecem as palestras, as interações, vários painéis, debates, ou seja, onde está ocorrendo o Fórum Mundial da Água. Quem está lá hoje é Mariana Jungmann, que vai acompanhar ao longo de toda esta semana. Muitas autoridades falaram por aí hoje, né, Mari? E a gente já vê o que é que você destaca para a gente em relação à participação internacional com tantos chefes de Estado aqui em Brasília. Boa noite. É isso mesmo, Rosiane, boa noite. Eu falo diretamente aqui da Vila Cidadã, do Fórum, que é onde circulam todas essas delegações que acompanham esses chefes de Estado e acompanham também, claro, aqueles organismos internacionais, né? Vem representando esses organismos internacionais. O Fórum está basicamente dividido, então, nessa circulação aqui da Feira Cidadã, que fica no Estádio Nacional Mané Garrincha, e do outro lado da rua, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, é onde acontecem ali os painéis e os debates. Hoje pela manhã, como já foi dito, o presidente Michel Temer recebeu 10 chefes de Estado no Itamaraty para a abertura do fórum. Uma parte desses chefes se encontrou com o presidente posteriormente em encontros bilaterais no Palácio do Planalto, agora à tarde, mas outra parte já veio diretamente para cá participar desses painéis, viu, Rosiane? Foi o caso do príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, que participou junto com o presidente da Hungria e o primeiro-ministro da Coreia de um painel sobre água e desastres naturais, já aqui no fórum, né, participando diretamente como palestrante nesses debates. A gente sabe que no Japão, eles já tiveram inúmeras situações de desastres naturais envolvendo água, então Naruhito participou contando ali a experiência deles, e o príncipe herdeiro do Japão, que também, nessa passagem pelo Brasil, antes da abertura do fórum, visitou uma fazenda da Embrapa aqui próxima a Brasília para conhecer a produção de café e soja nessa fazenda e também se informar ali sobre a questão dos recursos hídricos que são usados na agricultura brasileira. Isso é só um pedacinho aí, Rosiane, do que já aconteceu por aqui hoje. Rosiane. Pois é, Mariana, sabe que agora há pouco também o Palácio do Planalto divulgou aqui justamente algumas informações a respeito desta visita do príncipe herdeiro do Japão e ressaltou que no encontro aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer relembrou a viagem que fez ao Japão em 2016, quando foi recebido pelo imperador e o primeiro-ministro. O príncipe herdeiro japonês agradeceu pelo convite feito pelo governo brasileiro que permitiu essa participação no Fórum Mundial da Água e relatou a visita à Embrapa, como você destacou aí, essa visita feita por ele antes mesmo da abertura do fórum, a Embrapa Cerrado, onde ele disse ter verificado que a cooperação entre os dois países avançou muito na agronomia. Agora vamos conferir também outros destaques de poder neste ambiente de Fórum Mundial da Água, destaques da Agência Brasil com a editora Carolina Pimentel. Boa noite, Carol.
Boa noite, Rosiane. Bem, a Unesco lançou hoje o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2018. Esse lançamento foi durante a abertura oficial do Fórum Mundial da Água aqui em Brasília. O documento mostra que, apesar da disseminação das tecnologias que envolvem a conservação ou a reabilitação de ecossistemas naturais, esses processos correspondem a menos de 1% do investimento total em infraestrutura para a gestão dos recursos hídricos. A publicação estima que desde 1900, entre 64% e 71% das zonas úmidas de todo o mundo foram perdidas por causa de atividades humanas. E olha, também teve diversos discursos aí de representantes, de chefes de Estado e autoridades ligadas a organismos internacionais chamaram a atenção na abertura do fórum para a relação entre a falta de acesso à água e problemas como fome e conflitos regionais. Em seu discurso, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, reiterou o compromisso da ONU em trabalhar com os pequenos países em desenvolvimento para proteger os lençóis freáticos. Ela lembrou que 90% da população mundial dependem de recursos hídricos transfronteiriços. E olha, vale lembrar que hoje tem Diálogo Brasil aqui na TV Brasil e o debate vai ser sobre o uso da água na produção de alimentos. O programa recebe o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Brasil, Alain Bojanic, e o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária, Nelson Ananias Filho. Vamos conferir um trechinho do programa. O uso de defensivo é o que permitiu a nossa revolução e o nosso aumento de produtividade. Hoje, no Brasil, existe uma legislação muito restritiva para este uso. Então, se existe um princípio ativo que é liberado para o seu uso, ele foi muito bem estudado. Com certeza, a solução não está em proibir, mas em ter uma regra muito clara a respeito e na implementação dessa regra. Tem que ter uma regulamentação para justamente proibir se um plaguicida vai contaminar esse lençol freático, não? Bem, o Diálogo Brasil vai ao ar às 10h15 da noite na programação da Segunda Opinião da TV Brasil. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente vai voltar a conversar com Mariana Jungmann lá no Fórum Mundial da Água, porque o assunto hoje mobilizou e gerou declarações de integrantes do Poder Judiciário, para a gente entender aí, inclusive, qual é essa preocupação, né, Mariana, sobre a gestão de água e a questão da magistratura, como que a legislação tem que ser cumprida em relação a isso. Rosiane, aconteceu um encontro aqui no fórum hoje de juízes e promotores. Foi a primeira vez que ocorreu um encontro desse tipo num Fórum Mundial da Água, justamente para debater ali tanto o direito de acesso à água, né, que é um direito fundamental humano, como também a proteção dos recursos hídricos. E esse encontro que aconteceu, iniciou-se pela manhã e terminou agora, mais ou menos no meio da tarde, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, terminou com a minuta de uma carta de Brasília que deverá ser lançada oficialmente na próxima quinta-feira, que tem 10 pontos ali a serem observados pelos juízes e promotores. Um deles, por exemplo, muito interessante, é na dúvida pró-água. O que isso significa, né? Uma analogia com aquele princípio do direito penal, em que, se houver dúvida, o réu deverá ser beneficiado. Nesse caso, se houver dúvida na decisão judicial, a proteção dos recursos hídricos deverá ser sempre prioridade, né? Essa, então, uma carta que deverá ser aí assinada por juízes e promotores. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participou desse encontro hoje pela manhã, falou que o Poder Judiciário está mesmo em dívida com essa questão, com a questão ambiental como um todo, porque no passado não observou essa prioridade. Vamos acompanhar um trecho do que disse a ministra. Deixando pelo menos o retrato do que poderia ter sido e do que já foi, que nós garantimos a confiança dos outros que é possível refazer. Eu acho que, em termos de águas e ambiente, o que foi destruído é possível e preciso refazer. E o que nós não destruímos, nós temos que cuidar para garantir que os que vierem depois de nós tenham a certeza de que, se não fizemos tudo, fizemos o possível para que eles tenham
águas caudalosas em todo o mundo, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com saúde garantida para todos em qualquer lugar do mundo.